Olá, queridos, shalom para todos, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai tudo bem com vocês? Meus irmãos, nesta oportunidade eu vou trazer uma curiosidade envolvendo a Bíblia hebraica e a Septuaginta, ou seja, a tradução dos gregos, a partir do hebraico para o grego. E eu começo com esta pergunta: por que na Septuaginta Deus não é apresentado como a rocha ou como a rocha de Israel? Repito, por que os 70 não apresentam o Deus de Israel como a rocha de Israel? Ora, eu fiz uma pesquisa, não vou citar todos os versículos porque são muitos, eu vou só mostrar aqui para vocês. Ó. Essa aqui é a última parte aqui que está aqui, ó. Aqui foi a minha pesquisa, são muitos versículos. E na pesquisa que eu fiz, queridos, a gente nota isso, que os 72, conforme diz a tradição judaica, o Talmud e outros, eles dizem e mostram que realmente os 72, quando foram traduzir a Bíblia do hebraico para o grego, eles, no momento em que a Bíblia, ou nas partes em que a Bíblia hebraica diz que Deus é a rocha de Israel, a rocha da nossa salvação, os 70 eles não traduziram assim. Eu quero aqui mostrar algumas passagens para lhes dar exemplo, mas antes eu quero aqui ler aqui no Talmud, o tratado de Megillah, alguma coisa sobre o que se diz sobre os 70. Vamos lá. Conforme foi ensinado em uma Beraita, aconteceu com o rei Ptolomeu que ele reuniu 72 anciãos de Israel e os colocou em 72 casas, sem revelar a eles o propósito de tê-los reunido. Ele então visitou cada um e disse para cada um em separado: escrevam para mim uma tradução em grego da Torá do vosso mestre Moshe. O santo bendito é ele colocou nos corações de cada um deles um aconselhamento, e todos eles chegaram independentemente a uma decisão idêntica sobre como traduzir determinadas palavras da Torá. Aí aqui o comentarista de nota de rodapé, Rashi, ele vai dizer o seguinte: essas palavras específicas, se traduzidas literalmente, poderiam irritar o rei ou criar concepções errôneas em sua mente. Ptolomeu previu tais substituições e procurou assegurar a precisão encomendando traduções independentes. Mas Deus interveio e pôs ideias idênticas nas mentes dos tradutores. A Beraita passa a citar as alterações que os sábios fizeram em suas traduções da Torá para o grego. Ok, queridos, antes de eu mostrar aqui as passagens, eu já estou explicando aqui para vocês que o motivo de os 70, aqui eu já adianto, o motivo de os 70 alterarem algumas palavras, vertendo para os gregos, foi para evitar, vamos dizer, que o rei encontrasse algum tipo de idolatria. Conforme nós lemos aqui no Talmud, o rei conversou separadamente com os 72 sábios e intérpretes da Torá. Isso aconteceu no terceiro século, em meados do terceiro século. A tradução da Septuaginta ela foi feita, se me parece, se não me falha a memória, o tempo do rei Ptolomeu. Filadélfia foi no ano 280. Então a Septuaginta ela foi traduzida ali no século 3 antes de Cristo. Ou seja, a Bíblia hebraica foi traduzida para o grego. A carta de Aristeias também atesta isso. Filon de Alexandria também fala. Flávio Josefo também fala sobre a tradução do hebraico para o grego, que chamou-se essa tradução a tradução dos 70 ou dos 72. Então, conforme nós temos explicado aqui no Talmud, Tratado de Megillah,
Os judeus, quando eles foram traduzir a Bíblia do hebraico para o grego, eles tiveram bastante cuidado para, na sua tradução, eles não passarem uma má imagem da Torá para o rei. E aqui eu quero dizer que, com certeza, uma das razões porque os judeus verteram, por exemplo, a palavra hebraica, onde Deus é chamado, na Bíblia hebraica, Deus é chamado de Tsur, que é traduzido por rocha. Todas as vezes que os judeus que estavam traduzindo a Bíblia do hebraico para o grego encontravam Deus sendo chamado de Tsur, rocha, eles não traduziram por Petra, que é um termo grego que é usado para rocha. Não, eles traduziram por Theos, Deus. Repito, todas as vezes que os judeus, os eruditos que estavam traduzindo do hebraico para o grego, eles nunca traduziram, quando Deus era apresentado, quando ele dizia, eu sou a rocha da vossa salvação, Deus, a rocha de Israel, todas as vezes que Deus era chamado, era apresentado como rocha, Tsur, no hebraico, os judeus eles não traduziram Tsur por Petra, que é rocha. Eles traduziram, ou eles substituíram Tsur por Theos, Deus. Ora, com certeza, os 70 eles fizeram isso exatamente para evitar que o rei e que os gentios, ao lerem a Torá, a Bíblia dos judeus, não viessem a associar o Deus de Israel com os outros deuses, que também eram chamados de rocha, Petra, porque os outros deuses das nações, eles também eram chamados de rocha. E a razão não é outra, é porque, de fato, os deuses das nações, eles eram esculturas. Eles eram feitos, muitos deles eram feitos de rocha ou em rocha. Eram grandes esculturas, ou médias ou pequenas, seja como for. Os deuses das nações, eles eram esculpidos de rocha ou numa pedra. Então, eles eram esculturas de pedra. E daí, para o Deus de Israel não ser associado com os deuses das nações, que eram deuses de pedra, eram deuses de escultura, então os judeus, os 72, eles não traduziram Tsur, rocha, em hebraico, para Petra, que é rocha. Eles, ao contrário, ao invés de traduzir Tsur por Petra, eles traduziram Tsur por Theos, Deus. Agora nós vamos aqui mostrar algumas passagens onde no hebraico Deus realmente ele é chamado de a rocha. Eu não vou ler todos, mas vamos aqui para Deuteronômio. Deuteronômio 32. Tá bom, queridos? Deuteronômio capítulo 32 e verso 4. Aqui, ó. Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade, e não há nele injustiça. É justo e reto. Veja então que aqui Deus, ele é chamado de a rocha, no hebraico Hatsur. É conforme nós lemos no hebraico. No entanto, os gregos, eles verteram por Theos. Eles dizem o seguinte, eis Deus, suas obras. E aí vai. Vamos ler mais aqui, versículo 15. O que diz aqui do mesmo capítulo? Mas engordando-se o meu amado, deu coices, engordou-se, engrossou-se, ficou nédio e abandonou a Deus que o fez, desprezou a rocha da sua salvação. Mais uma vez, Deus aqui ele é chamado de a rocha da salvação dos judeus. De acordo com o texto hebraico, Deus ele é apresentado como a rocha da salvação. Mas, mais uma vez, os tradutores, os 72, eles traduziram por
Theosoteros, Deus da salvação. Theosoteros, Deus da salvação. Ok, queridos? E isso eles fizeram exatamente para ter o cuidado de não apresentar a Deus para as nações como os outros deuses das nações, que eram deuses de pedra, deuses feitos da rocha, deuses feitos de pedra. Não, os judeus, os tradutores, eles, de acordo com o Talmud, eles foram orientados por Deus para ter cuidado nas palavras na hora de traduzir. Na hora de traduzir. Então, com isso a gente aprende que quando vai se traduzir, no caso a Bíblia Sagrada, tem que ser levado em conta não somente o significado da palavra a partir do original, mas tem que também ter o cuidado de, ao traduzir aquela palavra, como é que ela vai ser entendida para os destinatários. No caso, os destinatários eram gentios, porque o rei Ptolomeu, ele era um gentio. Ele tinha uma vasta biblioteca e ele quis ter um exemplar da Torá em grego na sua biblioteca. E daí os judeus eles tiveram o maior cuidado de, ao traduzir do hebraico para o grego, não apresentar Deus como os deuses da nação, para que Deus não fosse confundido com um ídolo de pedra, com uma rocha, conforme eram assim chamados os deuses das nações. Versículo 18, vamos lá mais uma vez aqui. Ouvidaste a rocha que te gerou. Então, mais uma vez aqui, Deus é chamado de a rocha. Eu não vou ler todos, mas veja bem. Deuteronômio, vamos ler aqui mais versículo 30. Como poderia um só perseguir 1000 e 2 fazerem fugir 10.000, se a sua rocha lhes não vendera e o Senhor lhes não entregara? Porque, aí aqui eu quero chamar a sua atenção, porque a rocha deles, ou seja, dos gentios, veja então que os deuses dos gentios, aqui é onde está a razão dos 70, nunca traduzir tsur no hebraico para Deus, que é rocha, por Petra no grego. Vamos lá. Porque a rocha deles não é como a nossa rocha. Veja que nós temos aqui duas palavras gregas, ou seja, duas ocorrências da mesma palavra, Petra. Porque a Petra deles não é como a nossa Petra, a nossa rocha. Então aqui tanto Deus ele é chamado de rocha, como os deuses das nações também são chamados de rocha. Mas os judeus, eles tiveram o cuidado e eles disseram o seguinte, porque o Deus deles não é como o nosso Deus. Foi assim que os 70 traduziram. Exatamente para evitar problemas e evitar que a Torá fosse mal apresentada e mal representada diante das nações. Agora vamos aqui, versículo 31. Essa aqui eu já li. 30, versículo 37. O que diz aqui? Versículo 37. Versículo 37. Vamos ver se é isso mesmo. Então dirá, onde estão os seus deuses e a rocha em quem confiavam? Então você vê que os deuses das nações aqui são retratados como rocha. Eles também são chamados de rocha. Ok, queridos? Agora vamos para... Aqui eu já não vou ler tudo, mas eu vou só citar aqui. 1 Samuel 2:2, versículo 47. 2 Samuel 22:2, versículo 47. 23, verso 3. Salmo 18, verso 2, verso 46. Salmo 19:14. Salmo 28:1. Capítulo 31:3. Capítulo 42:9. Capítulo 62:2. Versículo 6, 7. Capítulo 71:3, 75:5. Capítulo 78:35. 89:26. 92:15. 144:1.
Em todas estas passagens, Deus ele é apresentado como a rocha de Israel. E em todas essas passagens, os 70, eles não botaram rocha, eles botaram no lugar de tsur, no hebraico rocha, eles botaram teos, Deus. Agora vamos aqui, eu quero chamar aqui a atenção para você em Isaías capítulo 8:14. Aqui, e parece-me que somente aqui, os 70, de fato, eles traduziram Tsur, rocha, e aqui é uma referência a Deus, por Petra. Isaías 8:14, vamos ler aqui. Isaías capítulo 8, versículo 14. Vamos lá. Ele vos será santuário, ele quem? Deus, mas será pedra de tropeço e rocha de escândalo. Mas será pedra de tropeço e rocha de escândalo. No grego nós temos, vou aqui verter para o grego as palavras. Ele vos será santuário, mas será litós de tropeço, é uma pedra menor, e rocha, ou seja, pedra de ofensa às duas casas de Israel, laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Então aqui, Deus, no hebraico, ele é chamado uma rocha, tsur. Só que os gregos, eles traduziram assim, ele vos será santuário, mas será como, veja que eles tiveram o cuidado de comparar. Eles não disseram diretamente que Deus será, mas será como pedra de tropeço e como rocha, ou seja, como uma pedra de ofensa às duas casas de Israel. Por que os 72 traduziram assim? Exatamente para evitar problemas com o rei e com as nações. Se o rei viesse a argumentar, olha, mas aqui o Deus de Israel é chamado de pedra de tropeço e rocha de escândalo. Eles rebatiram, eles disseram, não, ele não é chamado aqui de pedra de tropeço, mas ele é comparado a uma pedra de tropeço e também é comparado a uma rocha de escândalo. Nós não estamos apresentando aqui Deus como uma pedra ou como uma rocha, mas comparando ele com uma pedra e com uma rocha. Era assim que, com certeza, os 72 seriam, ou eles responderiam ao rei Ptolomeu e a qualquer outro que viesse questionar ou que quisesse comparar Deus com as rochas dos gentios, ou seja, com os deuses dos gentios. Em Isaías 17 e versículo 10, vamos ler aqui. Eu vou ler as passagens de Isaías. Lembrando que esta passagem que eu acabei de ler, ela é apresentada, ela é bem aqui, onde Deus é chamado pedra de tropeço e rocha de escândalo. O Novo Testamento, ele pega esta passagem e, ao interpretá-la, ele vê uma profecia sendo cumprida na pessoa de Jesus Cristo. De sorte que, nas páginas do Novo Testamento, a pedra de tropeço e a rocha de escândalo é uma referência a Jesus Cristo. Você pode conferir em Mateus 21:42, verso 44, Marcos 12:10, Lucas capítulo 20, versículos 17 e 18, vai para Atos capítulo 4, verso 11, Romanos 9, 32, 33, Efésios capítulo 2, versículo 20, 1 Pedro 2, 4. Em todas essas passagens, a pedra de tropeço e a rocha de escândalo é uma referência a Jesus Cristo. Lembrando também que a rocha, lá em Mateus 16, 18, quando Cristo diz, tu és Petros, Pedro, e sobre esta pedra, esta rocha, eu edificarei a minha igreja. A rocha ali sobre a qual a igreja está edificada, a rocha, a pedra, é uma referência a Jesus Cristo e não a Pedro. Fiz um vídeo anterior mostrando, com muitas referências, que a palavra pedra, rocha, quer no Antigo, quer no Novo Testamento, ela nunca é dirigida a seres humanos. A palavra pedra, principalmente no Novo Testamento, ela nunca é
ligada a homens. No Novo Testamento, Petra, ela é sempre ligada a Jesus Cristo. Ok, queridos? Então vamos aqui continuar. Isaías 17, 10. O que é que diz aqui? Porquanto te esqueceste do Deus da tua salvação e não te lembraste da rocha da tua fortaleza. No hebraico, Deus aqui é chamado de rocha, mas os gregos eles traduziram, como eu já falei, tsur, rocha, por teos e não por Petra. Ok? Então Deus, aqui na tradução dos 70, ao invés de eles traduzirem por rocha da vossa salvação, eles traduziram teonton, sotera, Deus da salvação, e não rocha da salvação. Versículo, capítulo 26, 4, o que Isaías diz aqui. E a gente vai já fechar o vídeo. 26, 4. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Assim o hebraico apresenta Deus como uma rocha eterna. No entanto, os 72, eles, no lugar de rocha, eles dizem, porque o vosso Deus é um Deus eterno. Ok? É um Deus eterno. O Senhor é eterno. Versículo, capítulo 30 e versículo 29. O que que diz aqui? 30, 29. Um cântico haverá entre vós, como na noite em que se celebra a festa santa, e alegria de coração, como daquele que sai ao som da flauta para ir ao monte do Senhor, a rocha de Israel. Ok, queridos, olha, você leu aqui que Deus ele é chamado da rocha de Israel. Aí nós temos ainda em Isaías 44, 8, esse aqui eu quero ler para vocês. Isaías 44, 8. O que que diz aqui? O texto hebraico diz assim, ó. Não vos assombreis, nem temais, acaso desde aquele tempo não vos fiz ouvir? Não vos anunciei? Vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não. Não há rocha que eu conheça. Então Deus aqui ele está se apresentando como uma rocha. No entanto, os 70 eles traduziram como não há Deus que eu conheça. Não há outro Deus além de mim. Ok, queridos? Aqui, Isaías 51. Vamos ler aqui para fechar. Isaías 51. Ouvi-me vós os que procurais a justiça, os que buscais o Senhor. Olhai para a rocha de que fostes cortado e para a caverna do poço de que fostes cavado. Aqui Deus ele é apresentado como uma rocha de onde os judeus foram cortados. Mas a leitura da Septuaginta, ela tem uma leitura um pouco diferenciada. Eu não estou com a Septuaginta aqui, mas ela dá um outro sentido. De acordo com a tradução dos 70, deixa eu ver bem aqui se eu consigo pegar. Ok, já estou com a Septuaginta aqui, vou ajeitar aqui para não alterar aqui o vídeo. Estou com o celular sendo... Vamos lá, de acordo com... Vamos aqui, estou aqui com a 70, a tradução dos 70, vamos lá. Isaías capítulo 51, para a gente fechar aqui o nosso vídeo. Como é que os tradutores, os 72 traduziram? Escutai-me vós que seguis em demanda da justiça e procurais o Senhor. Olhai para a rocha sólida que escavastes e para o buraco do fosso que cavastes. Ok? Aqui, não sei se você notou, mas de uma forma muito sutil, os 70, eles evitaram um pouco apresentar Deus como uma rocha. Aqui nós podemos ter um sentido não tão claro, ok? Então você vê que os 70, eles evitam ou evitaram apresentar Deus como a rocha de Israel. E o objetivo não é outro. Os judeus, eles são anti-idolatria. Os judeus, eles adoram apenas um Deus.
Para eles há apenas um Deus, um único Deus realmente existente, verdadeiro e que é vivo. E os outros são falsos. Ok? Deus em Cristo nos guarde, nos abençoe agora e para todo sempre. Amém.